paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o nosso Deus, pois Ele é refúgio, socorro presente, Ele é príncipe verdadeiro, amigo fiel verdadeiro, socorro vivo, Maranata, príncipe da paz, Emanuel. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Jesus, que o Senhor venha e traga uma palavra que produza resultado ao coração daquele que espera, Senhor. Ó Deus, esperamos com paciência em Ti, porque Tu és a rocha viva, Tu és socorro presente, amigo fiel e verdadeiro. Traz o livramento sobre a nossa casa, o livramento sobre a nossa família. Não deixa ficarmos confundidos, tampouco enganados. Verbo vivo, socorro vivo, príncipe da paz, Emanuel. Amém. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra para os irmãos que está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele ensinou: quando orardes, dize: Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. O pão nosso de cada dia, o pão nosso cotidiano, nos dai dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nos perdoamos a todo o que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. O Senhor Jesus, Ele quer que nós tiramos um tempinho para Ele, um devocional com Ele. A palavra de Deus lá no livro em Gênesis, a palavra de Deus lá em Gênesis fala que Deus ia ter com o homem na virada do dia. Gênesis 3, primeiro ele fala que ele colocou o homem no Éden, e em Gênesis 3 fala quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher. O Senhor, Ele quer que nós venhamos ter o encontro com Ele, que nós venhamos tirar um devocional com Ele. Por isso que Ele ensinou os seus discípulos a orar a Deus. Nós estamos numa correria tanta no dia a dia, numa correria que nós não oramos a Deus. Nós não agradecemos, nós não tiramos 15, 10, 20 minutos sequer para Deus. Ali no tempo, ali na nossa cama, na hora que nós formos dormir, ou até mesmo quando acordarmos de manhã, ou até mesmo na hora do almoço, nós paramos de orar até para almoçar, para comer, pedindo para que Deus abençoe o alimento, repreenda o mal e que não deixe faltar para nós. Nós paramos de fazer isso com Deus. Jesus quer que nós tiramos um tempinho para Ele, para que nós venhamos falar com Ele, para que nós venhamos salmodiarmos a Ele, para que nós venhamos adorar a esse Jesus. E Jesus continua falando na sua palavra assim, ó. Por isso vos digo, capítulo 11, versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e que bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é pai que o seu filho lhe pede pão e lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe cobra?
Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou se vos que sois maus, ora, se vós que sois maus, sabes dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais ao Pai Celestial dará ao Espírito Santo aquele que lhe pede. O Senhor quer que nós venhamos ter devocional com Ele, que nós venhamos orar a Jesus, que nós venhamos salmodiarmos a Papai, tirar tempo para Jesus pela manhã. O salmista Davi, capítulo 1, ele fala: bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho do ímpio, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele será como uma árvore plantada a um lado de um riacho ou num ribeiro, que no devido tempo dará seu fruto, e cujas folhas não seca e nem murcha. O Senhor Deus, Ele almeja que nós venhamos orar a Ele, pedir a Ele as coisas. À noite, na madrugada, o dia, pela manhã, à tarde, no horário do meio-dia, e no finalzinho da tarde, na noite, quando nós formos dormir, e se possível na madrugada. Não custa nada nós tirarmos um tempo para falar com o nosso Criador. Não custa nada. Sabe por quê? Ele quer fazer isso. Ele quer que nós falamos com Ele. Porque lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 3, fala que ele, na virada do dia, ele ia conversar com o homem e a mulher, porque Deus já tinha feito o homem e a mulher. No versículo 2, ele fala que ele já tinha criado a mulher. Ele falou: não é bom que o homem esteja só, fale-eis uma ajudadora idônea. E no capítulo 3, no capítulo 2, ele fala que ele colocou o homem no jardim. E nós, pela nossa ignorância, nós saímos do jardim. Só que aí Jesus Cristo, Deus deu mais uma oportunidade para nós, por intermédio de Jesus, voltarmos a falar com Deus. Amém? Voltarmos a falar com o Papai, com o Yahvé. Voltarmos a falar com Deus. Porque o véu se rasgou quando Jesus falou: está consumado, na cruz do Calvário. Está consumado, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Aleluia. E Deus deu o ele rasgou o véu do átrio, rasgou o véu que separávamos nós de Deus, e agora nós podemos falar com Deus. Aleluia. Nós podemos falar com Deus. Agora podemos falar com Deus em oração, em súplica, em clamor. Porque o nosso Deus, Ele é refúgio, Ele é rocha viva. Se você está passando por situações complicadas, diversas, começa a orar com o Papai. Começa a falar com o Papai, que Ele vai te ouvir. Começa a falar com Deus, que Ele vai te ouvir. Começa a falar com Deus, que Ele vai te ouvir. Amém? Amém? Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Meu amado Deus, meu amado Pai, tende misericórdia dos irmãos, repreenda o inimigo que se levanta contra cada vida, Senhor meu Pai. Pois só Tu tens a morada, só Tu és socorro vivo, só Tu és verbo presente, Papai. Dá livramento para todos, ó Pai amado, Deus de misericórdia, bendito, misericordioso é o Senhor, Deus amado, Deus de misericórdia. Repreenda o inimigo nas vidas dos irmãos, repreenda o diabo sobre a vida dos irmãos, repreenda o Satanás, ó Deus, que tem se levantado, Senhor Deus. Se os irmãos, ó Pai amado, meu Pai de misericórdia, estão com depressão ou opressão, que o inimigo tem se levantado contra estas vidas, Deus já repreenda agora em nome do Senhor Jesus, pois Tu és verbo vivo, Tu és morada fiel e verdadeiro, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tende misericórdia, pois só Tu tens a palavra de vida eterna. Amado Deus, Deus de misericórdia, bendito seja Teu nome. Amém. Dá para